Pai Celestial, estamos aqui diante do trono da misericórdia e dependendo 100% dela, Pai, da misericórdia do Senhor. Somos humanos e como humanos somos falíveis, por isso estamos aqui buscando ajuda do alto. As gotas do sangue de Emanuel caia sobre nós para nos regenerar, transformar, curar, abençoar, ajudar. Viemos aqui para isto, Pai. Não viemos para outro propósito senão este: sermos ajudados pelo Senhor. Perdoa-nos, encoraja-nos a prosseguir, olhando para Jesus, autor da vida, com o perdão de nossos pecados, humildemente ao pé da cruz, te pedimos amém, 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 amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom é estar aqui, bom é ver vocês, os irmãos lá na galeria, todos vocês, bom ver vocês. Deus os abençoe. Ali fora o pátio está cheio. Deus abençoe. Aproveitemos o tempo que temos. Abraço a vocês que nos acompanham pela internet. Igreja em Gurupi. Eu morei em Gurupi 8 anos. Povo maravilhoso aí de Gurupi. Gurupi, terra boa, terra de gente boa. Muito quente, muito calor, mas um povo maravilhoso. Marioneida cantora, esses dias eu vi ela cantando, igual a mocinha. Bonito, viu? Parabéns, irmão Benedito. Deus abençoe vocês. Vamos nos colocar em pé. Vamos ler a Bíblia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Após a leitura, vamos ouvir um hino com conjunto. Paulo, autoridade apostólica, nos recomenda estas palavras. Não quero, veja ele dizendo com autoridade apostólica, não quero. Que um apóstolo não quer, porque Deus não quer. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não tem esperança. Morre um cristão e a família quase morre de tristeza. Paulo disse, eu não quero isto. Aqueles que morrem em Cristo estão num lugar muito melhor do que nós. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, não vai ficar lá para sempre não. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não impediremos os que dormem, eles vão ressuscitar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com 3 acontecimentos, com alarido, ele já desceu. Temos a foto aí da descida dele, a coluna, a nuvem. Alarido é a mensagem, foi quando ele delegou lá, o irmão Branham estava nas montanhas lá dos Estados Unidos, foi quando desceu essa nuvem, no centro da nuvem tem o rosto, igualzinho aquele rosto lá da foto de Jesus. Foi a comissão divina ao profeta para pregar os 7 selos, que é o alarido da noiva. 7 selos é o alarido, é a chamada da noiva. Então ele já desceu, não vai descer, já desceu. Então quer dizer, o primeiro processo, é um processo, né? O primeiro acontecimento do arrebatamento já está no passado. Arrebatamento tem 3 acontecimentos. Alarido, descerá do céu com alarido. Segundo, voz do arcanjo, que é a chamada dos mortos que dormiram em Cristo. Isso está no futurozinho aí, bem pertinho. E depois com a trombeta de Deus, trombeta é chamada ao alto, suba cá. E os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, sempre, sempre com o Senhor. Portanto, fica triste não, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diga para o seu irmão, fica triste não, deixa as lutas te abater não, deixa as lutas te abater não, console uns aos outros. Nossa missão aqui é consolar uns aos outros. Haverá um arrebatamento, diga para o seu irmão, ou haverá um arrebatamento, haverá um arrebatamento, haverá um arrebatamento. Fique triste não, vai passar, vai passar, vai passar. Deus nos ajude. Vamos ouvir o hino, podeis assentar.
Que bonito, hein? Que bonito. Pena que amanhã é segunda-feira, né? Podia ser domingo de novo, né? Para nós ter mais cultos, mais cultos. Vamos pensar no arrebatamento. Arrebatamento é a melhor válvula de escape para nós ocupar a nossa mente, nosso espírito, nosso coração, essa fase presente da nossa vida. O Elias, é você? Elias, está com saudade de você. Você não gosta de nós, não? Nos abandonou, sumiu. De vez em quando eu ouço você cantar, dá uma saudade do meu negão. Ele mesmo colocou o apelido nele, de que é Nego d'Água. Você é nego de Jesus, homem. Abandona nós não. Seu pititico está aqui, o irmão Barbeiro, irmão Cícero. Cadê o irmão Cícero? Eu vi ele entrando aí. Cadê Cícero? Está lá atrás. Lá atrás. São gente de ouro, gente de ouro. Nós os amamos, irmãos. Nós os amamos. Quem não gosta de vocês é o diabo, mas nós vos amamos. O diabo é que veio para odiar, nós viemos para amar. Vamos falar de coisas boas. Vamos ocupar nosso tempo em falar de coisa edificante. Céu é o melhor assunto do momento. Céu, arrebatamento, vida eterna, transformação. Na mensagem Shalom, essa dos Estados Unidos, parágrafo 2, o irmão Branham nos convida. Nós não vamos ter um caso com o espelho retrovisor da vida. Com o espelho retrovisor, só se olha para trás e vê onde esteve. Olhando no espelho retrovisor da vida, você vai só olhar para trás e ver onde esteve, onde você passou, o que aconteceu no seu ontem, no seu anteontem. E isso traz dores. Diz um provérbio popular: lembrar o passado é sofrer duas vezes. Irmão Branham então convida: nós não vamos ter um caso nesta jornada da vida com o espelho retrovisor. Pare de usar o seu espelho retrovisor para lembrar do seu ontem. Ele diz: com o espelho retrovisor só se olha para trás e vê onde esteve. Nós estamos olhando para frente, para vermos onde vamos. Para trás, eu não quero lembrar de nada. E uma coisa é boa lembrar, do Calvário. Mas o passado teve muita coisa boa. Mas é bom olhar para o melhor que está pela frente. Vamos olhar para onde vamos. Veja, o que está no passado, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que no passado ficam, e prossigo para o alvo da alta vocação em Cristo. E é isto que queremos fazer: esquecer o passado. Fica lembrando do passado, você vai odiar aquele irmão, aquela irmã. Passado teve um acidente com ele, um arranhão com ela. Vamos crer no sangue de Jesus, gente. O sangue de Jesus limpa o passado. Fica carregando o passado na mente, não, que cada vez que você olha para aquela pessoa, flui tudo de volta. Você está tendo caso com o seu espelho retrovisor da vida. Pare de olhar no espelho retrovisor, olhe para Cristo. Cristo não faz isso conosco? Já pensou se Cristo ficasse olhando o nosso espelho retrovisor da nossa vida? Ele só lembrava do nosso erro ali, acolá, de ontem, de anteontem, de torontontonte. Sabe, Cristo não faz isso não. Ele nos lavou, nos perdoou e esquece. É certo que tivemos arranhões no ontem, no anteontem, mas vamos ter grandeza para passar uma bucha do sangue de Jesus e esquecer.
fulano me machucou, fulano me machucou, Beltrano me feriu. Isso foi ontem, vamos olhar para frente. Perdoar é obter novas forças para atingir o objetivo. Nós não vamos ter um caso com espelho retrovisor da vida, senão não vamos caminhar, vamos ficar paralisados no tempo. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que passaram. Irmão Brandes, é isto que queremos fazer. É isto que queremos fazer. O virginiano, tem alguém de virginiano aqui? Virginiano é um signo ruim, mas é um signo bom. Ruim porque na hora ele fica bravo com as coisas, tudo. Mas daqui 10 minutos ele esquece e quer livrar daquilo. Passou, folha passou, a página passou, vamos deixar isso para lá. Vamos mudar de página. Tem essa qualidade boa no virginiano. Vamos ser nesse sentido um bom virginiano de Cristo. Na hora, como humanos, às vezes a gente fica meio abalado. Mas vamos mudar de página. Amanhã é outra página. Vamos mudar de página. Isso é bom para nós. Ficar vivendo a velha página deprime. Guardar raízes. Raízes. Esqueça. Teve prejuízo? Teve, mas passou. Não tem jeito de recuperar. Falou? Falou. Fez? Fez. Tem jeito de consertar? Não tem. Já falou? Já fez? Deixa para lá, gente. Deixa para lá. Vamos ser grandão. Vamos ser grandão. Eu criei, Deus me deu essa inspiração para criar essa frase. Os pequenos odeiam. Os grandes esquecem. Perdoam e esquecem. Os pequenos odeiam e fica com o espelho retrovisor só lembrando. Os grandes deletam. E é isto que queremos fazer, diz o profeta. Um homem, podemos olhar 15, 16 anos atrás. Quando eu vim a Fênix pela primeira vez, tem muitas coisas que aconteceram desde então. Boas e más. Tudo isto vai ao juízo, nas mãos de Deus. Mas o que eu estou olhando é para frente agora, e é o que farei neste ano que vem, para a melhoria do reino. Vamos pensar com o irmão Brana? Estou olhando e lutando e trabalhando, é para a melhoria do reino de Deus. Consertar? Não tem como. Já fez, já praticou, já fez. Vamos renovar as forças, fazendo mais tudo que eu posso para o reino de Deus. Tem coisa que você não dá conta. Creia no sangue, deixa debaixo do sangue, acredite no sangue e tire essa raiz de amargura. Isso vai te destruir, isso atrapalha. Uma oração com raiz de amargura, ela não passa do teto. Deus não ouve, não sobe. Perdoa, aprenda a te libertar, tirando esse espelho retrovisor, só olhando para o passado, olhe para frente. Tem um arrebatamento nos esperando bem aí. Tem um céu nos esperando bem aí. Tem um milênio nos esperando bem aí. Esqueça, vira a página, muda de página. Quando eu falo isso, eu lembro do meu irmão Valtair. Ele era líder de cântico lá na igreja de São Paulo, pastor Adil. Hoje ele é pastor lá em Santa Amaro, o pastor Valtair. É uma boa igreja, um moço abençoado. Mas lá tinha o irmão Abade. O irmão Abade, ele tinha problema mental e qualquer coisa ele gritava lá do banco, repreendia. E aí o Valtair era líder de cântico. E às vezes ele repetia um corinho, era bom demais, ele sentia bem, repetia 3, 4 vezes. O irmão Abade não aguentava, ficava de pé e gritava: vira o disco! Vira o disco! Né? Repetindo, vira o disco! Tira o espelho retrovisor, muda a página! Muda a página! Na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, parágrafo 21.
Jesus disse: diga a este monte, erga-te daqui e vá para ali. E você tem ouvido a respeito do que tem acontecido. Este é o ministério que estamos entrando agora. Ministério da palavra falada. É grande. Como é que vamos entrar nesse ministério da palavra falada com raiz de amargura? Deleta isto, para podermos dar um passo mais na frente, nesse grande ministério que nos espera bem aí. Estamos lá em cima na estrada agora, no último degrau da pirâmide, estamos no píncaro. Logo a vinda do Senhor Jesus, e temos que ter fé de rapto na igreja, para que ela possa ser transformada num abrir e fechar de olhos para subir. Temos que ter fé de rapto na igreja. E para ela ter fé de rapto, ela tem que parar de olhar no espelho retrovisor da vida, aceitar o perdão e levantar a cabeça e dizer: eu sou um eleito para o arrebatamento. Nós não faremos isto por nós mesmos, mas não preocupes, isto estará lá. Esta fé de rapto estará lá, na hora certa, que precisarmos dela, sob o toque da trombeta chamada ao alto. Esta fé nos tomará, mas temos que ter estar na plataforma, e a plataforma é desligar de tudo. Esqueça que alguém te feriu, que alguém te ofendeu, delete isto. Não vai poder, você não vai ter como recuperar aquilo. Deixa para lá, gente. Vamos esquecer as coisas. O que mais nos atrapalha é guardar coisinhas. Atrapalha demais nossa bênção. Viu? Vamos esquecer, vamos perdoar, vamos dizer: gente, você quer saber de uma coisa? Nós vamos todo mundo morar no céu. Não te preocupe, isso estará lá. Você olha para você e diz: eu, fé de arrebatamento? Olha, se você está aqui, creia nisso, escute-me. Se você está aqui, você estará lá. Você diz: se eu vivesse nos dias de Moisés, será que eu estaria ao lado de Moisés? Ou ao lado de Datã, Coré, aqueles que levantaram contra Moisés? A mesma posição que você ocupa aqui ao lado da palavra mostra que se você vivesse lá, você estaria ao lado do mesmo jeito, da palavra, de Moisés. Não te preocupes, mantenha-te o equilíbrio, você estará lá. Isto estará lá. E quando o poder desta igreja levanta, isso traz os seus irmãos desta era. O poder daquela igreja de Wesley levanta aqueles da sua era e traz todos. E haverá uma ressurreição coletiva. E estamos procurando por isto. Ou eu estou procurando pelo meu arrebatamento. Onde? Onde está? No norte, no sul, no leste, no oeste? Não, está em Cristo, está na palavra. Nós estaremos lá. Você diz: pastor, e aquela irmã? E aquele irmão com aquele problema todo? Olha, preocupa não, se ela é uma eleita, Deus vai tratar com ela. Fiquei tão feliz hoje, não sei se ela está aqui, a menina que eu tenho como minha filha. Custosinha. Aí com esse negócio de coronavírus, Deus permitiu essas coronadas, e esse coronavírus dá umas coronhadas nela, e levou ela em desespero. Ela estava quase à morte, com medo do trem que o marido dela pegou, não sei mais quem pegou, e ela com medo de pegar e morrer, e entrou em desespero e orou. Ela disse: pastor, e aquilo me levou mais próximo de Deus, e aquilo me transformou. Hoje eu sou uma mulher mudada. Deus tem as maneiras de nos levar lá, mas ele orou na oração
do São João 17, a oração sacerdotal. Ele diz: Pai, nenhum daqueles que tu me deste, eu lhe lançarei fora. Eu não perderei. Ou mais cedo ou mais tarde, vocês os verão aqui, tomando a ceia, com semblante mudado. Quando ela entrou no escritório, eu disse: minha filha, o que é que aconteceu com você? Você entrava aqui com o semblante caído, esquisito, agora você tem um semblante diferente. Ela disse: pastor, Deus me mudou. Eu disse: ó, bendito Deus que te mudou, minha filha. Deus tem seus meios. Não é eu que vou transformar você, e nem você vai transformar a mim. Deus cangará o diabo para me colocar num beco sem saída, para me entrar em desespero, mas que eu vou perder meu arrebatamento, não vou. Eu estarei lá, você estará lá. Não adianta não, negão, fica exibido aí. Eu vejo você nos vídeos aí, vamos mergulhar, exibido de longe. Eu digo comigo: eu não perco esse negão de jeito nenhum, ele é meu. Perco não, é meu filho. Deus não perde nenhum dos seus. Irmã de Célia, bom te ver. Você é minha filha, viu? Deus te abençoe. Sua mãe é minha filha, seu pai é meu filho. Tem toda a igreja como meus filhos. Isso não é o homem que está falando, é o ofício. Deus não perderá nenhum dos seus. Naquela hora da chamada ao alto, nós vamos dizer presente. Oh, aleluia. Agora na mensagem o arrebatamento, parágrafo 81, 82. Então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, como se vai apagar isto? É a revelação da manifestação da palavra feito verdade. E nós estamos vivendo nesse dia da chamada da noiva. Louvado seja Deus, a revelação do ministério de si mesmo. Parágrafo 81. Agora o arrebatamento é só, este arrebatamento acerca do qual estamos falando, é só para a noiva. É um segredo de noiva de Cristo. Lembre-se, a Bíblia diz: e os outros mortos não reviverão por 1000 anos, as virgens nécias. Esse grande arrebatamento, irmão Brana exclama. Se não há um arrebatamento, amigos, onde estamos? Na hora em que estamos vivendo, o cenário da vida como está. Se não crermos no arrebatamento, vamos crer em quê? Amigos, haverá um arrebatamento. Amigo, vira para sua irmã e diga: amiga, haverá um arrebatamento. Chegou a hora. O relógio bateu meia-noite. Amigos, haverá um arrebatamento. O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Na última. Que promessa temos? Arrebatamento. Haverá um arrebatamento, ele repete. A Bíblia diz que haverá, acabamos de ler. E será somente para a eleita. Oh, amados, você ama isto? Se você ama é porque você está incluso. Não tem como você amar uma coisa que não faz parte da sua vida. Não é assim? A esposa ama aquele marido que ele faz parte da vida dela, e vice-versa. Se você ama a palavra, é porque a palavra faz parte da sua vida. Se você ama o arrebatamento, é porque o arrebatamento faz parte da sua vida. Você ama estar nessa igreja, é porque essa igreja faz parte da sua vida. Oh, amado, isso é glorioso.
Isto é somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia, que é tirada da igreja. A própria palavra igreja significa chamada a sair. Como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja de uma igreja, membros de todas as denominações, compondo uma noiva, a árvore noiva está na fita, a árvore noiva, noiva saindo, chamada, e esta é aqui é a árvore noiva, esta é você. E esta que é a árvore noiva, é você. Melhor, aquela, e esta estará no arrebatamento. Somente, nada além da noiva. Os eleitos conhecidos de antemão por Deus, desde o princípio. Os genes espirituais do Pai. Você é a expressão dos genes espiritual de Deus. Isso vale dizer, estávamos nos lombos de Deus. Filho, antes de nascer, ele estava nos lombos do pai dele. E nós somos filhos de Deus, espiritualmente falando. Estávamos nos lombos espirituais de Deus. Viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Amigos, haverá um arrebatamento. A mensagem Três Classes de Crente, parágrafo 48. A Bíblia diz que estava plenamente convencido que Deus podia cumprir o que havia dito que ia fazer. Deus podia e pode cumprir o que Ele diz que havia de fazer. O que Ele diz a meu respeito é que eu serei transformado. Eu não vou quebrar a cabeça, perder tempo para entender a mecânica da minha transformação. Porém eu creio que serei transformado. Você deve te trabalhar nisto. Abraão e Sara não ficou quebrando cabeça. Como é que eu vou ter um menino velho, Sara velha? Como é que vai ser a mecânica disso para nós ter um menino? Eles não ficaram quebrando a cabeça, simplesmente creu. Romanos capítulo 4 diz que cada dia Abraão estava mais certíssimo. Passou 25 anos e cada dia Abraão estava crendo mais. E um dia a coisa aconteceu. Você, irmã estéril, que não tem filho e gostaria de ter um filho, fica preocupada? Aí que não vem, que na preocupação causará dúvida. Já passei dos 40, agora acabou tudo. Deus muda quadro. Sara tinha 75 e concebeu. Deus pode cumprir o que Ele diz. Essa deve ser a atitude de cada crente nesta noite. Deus é poderoso para cumprir toda a promessa que Ele tem feito. Acabamos de ler a grande promessa. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Quem prometeu isto foi Deus. Não importa o que digam as denominações e quanto argumentam que os dias de milagre têm passado e que isso é telepatia mental ou leitura de sorte, a mim não importa o que eles digam. Eu, todavia, creio que se o rifle está bem ajustado e com a pontaria correta, certamente dará no alvo. Não vou errar o tiro. E eu creio que se um crente está correto com a palavra de Deus, ele dará exatamente em toda a promessa da palavra de Deus. Vez após vezes, estou completamente persuadido disto. Quanto mais quando vemos que estamos nesta era e que estas coisas têm que ser assim, eu certamente creio que quando esta igreja noiva eleita, chamada,
posta no livro da vida, entrar em ordem, então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nela, a tal ponto que a tirará da terra no rapto. Deus o tem prometido assim, e assim será. Quando ela entrar na ordem do Espírito, na ordem da palavra, então virá um estrondo do céu e a transformará, e ela será tirada da terra no arrebatamento. Você quer 3 classes de crente? Parágrafo 48 eu li. Parágrafo 49. Não importa quanta ciência ou quantos astronautas mandem ou quantas coisas mais, nem quantos milhares de milhas possam ver, nada disso me importa. Aquele primeiro astronauta que foi na Lua, o irmão Brana conta aqui na mensagem arrebatamento, ele disse que quando voltou, ele era incrédulo, céptico, veio criticando. Eu fui na Lua e não vi Deus. O irmão Brana disse que muitos pastores, pregadores, ministros desanimou e deixou de ser crente, que o astronauta foi lá e falou que não viu Deus. Eu não preciso ir na Lua para ver Deus. Deus está na Bíblia, Deus está na planta, Deus está no irmão, Deus está na irmã, Deus está na natureza, Deus está em mim, Deus está em sua palavra. Só não vê quem é cego. Pois eu sei que há um céu, e ali há um Jesus Cristo literal, que virá na forma de um corpo para receber sua igreja, sua noiva. Não importa quão antiga pareça ser esta história, todavia é a verdade, porque Deus o disse, e isto é o que creem os crentes. Não importa quão antiga possa parecer a história de arrebatamento, isso não altera para mim. Eu continuo crendo nisto, mais fervoroso cada dia. Na mensagem Adoção, volume 2, Manifestação dos Filhos de Deus, parágrafo 66. Agora este é um corpo celestial, quando sairmos deste natural, para que quando morrermos, não nos tornemos um mito, mera sombra, uma nuvenzinha. Nós tornamos um corpo. Irmão Brana foi lá na 6ª dimensão, região dos salvos. Ele não viu uma nuvenzinha, ele tinha um maior medo de chegar lá e ver nuvenzinha. Ele disse, eu gosto tanto de pegar na mão, ter companheirismo físico. Será que quando eu for para o céu vai ser uma nuvenzinha? Vou ver o irmão Neville passando como uma sombra. Ele tinha medo, aí Deus levou ele naquela êxtase, na 6ª dimensão, e ele viu corpos teofânicos, celestiais. Nós tornamos corpo, isso é Bíblia, 2 Coríntios 5, quando esse corpo terrestre se desfizer, já temos um, feito pelas mãos eternas de Deus no céu. Fecha os olhos nesse, já temos um lá. Entraremos naquele novinho de lá. Se nós, cada um morrer, se a bomba atômica nos explodisse nesse minuto, daqui a 5 minutos estaríamos estreitando as mãos de cada um de lá e abraçando-os e gritando, é tudo aquilo, glorificando a Deus, sim Senhor. Não importa não tenha medo não. É certo que como humanos temos medo da morte, mas o irmão Brana colocou isso para nos animar. Bomba atômica, guerra, não estamos isentos disto, mas se fecharmos os olhos aqui, daqui a 5 minutos ou menos, ao abrir e fechar de olho, não dá nem 1 minuto, já estaremos de lá. De lá! Oh, louvado seja Deus. Cadê a irmã Kátia? Está aqui? Kátia, eu posso ver a irmã Geralda, não mais naquela cadeira de roda,
ela está uma mocinha tão linda do lado de lá. Uma Geralda é mãe da irmã Kátia, partiu. Tão linda. Se ela pudesse descer, não pode, porque seria um inferno para ela. Ela diria: Kátia, anima as irmãs suas, faça elas entrar nesse caminho. Esse é o único caminho. E o irmão, eu viria o irmão Spenck assentados aqui. Eu penso que são os dois mais velhos casais que estão aqui. Lá eles teriam 18, 20 anos de idade. O irmão Neville seria simplesmente um rapazinho. E eu seria um jovem garoto. Todos nós seríamos. Isto é exatamente esta verdade. 2 Coríntios 5, se esse tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Parágrafo 70. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Por isso que o altar é o ponto de partida da vida do crente. Me perdoe, mas eu amo ver os crentes no altar. Eu amo. Me perdoe, não estou discriminando ninguém não. Mas minha alma sente tão bem quando vejo um crente aqui no altar, chorando. Culto de oração, os outros cultos. O altar fica tudo banhado aqui de lágrimas. Irmão Brana disse, é o parágrafo 70 da mensagem Adoção, volume 2. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. É aqui que você começa a eternidade. Chorando, entrando na eternidade. Oh, você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez, um filho de Deus. Então quando você morre fisicamente, você começa quando a morte te atingir neste corpo e o coração parar de bater e as rodas mortais começarem a silenciarem, aquela pequena sombra, que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra, e então em seguida torna sombra, e em seguida se torna um pequeno fio, e então logo se torna um córrego, e em seguida se torna um rio, e logo se torna um oceano, e depois de algum tempo você estará lá de pé, na presença dos seus entes queridos, lá no além. Você vai saindo do negativo para o positivo de uma forma processual, entrando, saindo de cá, do negativo, que é essa dimensão, e entrando no positivo, lá, sombra da sombra da sombra, vira sombra da sombra, depois só a sombra, e depois entra no real. Vestido com a roupagem de corpos celestiais, oh glorioso, vocês conhecerão uns aos outros, amarão um ao outro, você regressará a ser um jovem, uma jovem outra vez, exatamente correto. Espera lá até a vinda do Senhor Jesus. Lá onde, irmão Branco? Em Cristo. E em algum dia, aquele corpo glorificado, agora recorde, aquele é o corpo celestial, não o glorificado. O corpo celestial, quando saímos desse, entramos naquele. Mas logo entraremos naquele glorificado, que você poderá comer, beber. Ah, está tão perto. Aqui, ainda no parágrafo 97, Paulo disse, não apareceu exatamente com o tipo de corpo que teremos, mas sabemos que teremos um corpo como o dele, o de Jesus, glorificado. O quê? Já teve ele alguma vez aquele corpo de teofania? Sim, Senhor, corpo celeste. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele, um pronome pessoal outra vez, ele foi ao inferno, um corpo celestial, teofânico, e pregou as almas que estavam aprisionadas lá no inferno. Desceu lá para cumprir a Bíblia. Como ele desceu lá, como ele fez isto? Ele possuía o sentido do tato, ele possuía o sentido da audição, ele possuía o sentido da fala, ele pregou
com aquele mesmo tipo de corpo que via aqueles glorificados outra noite lá na sexta dimensão. Ele pregou para as almas que estavam no inferno encarcerada, que não se arrependeram da longanimidade nos dias de Noé. Então, quando ele levantou na Páscoa, terceiro dia, após sua morte, não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção. Porém, ele foi transformado, aquele corpo. Quando Davi, o profeta, anteviu isto, Salmo 16 diz: não deixarei sua alma no inferno, nem mesmo deixarei que o meu santo veja a corrupção. Falando do corpo físico de Jesus. Minha carne descansará na esperança, porque ele não deixará minha alma no inferno, nem deixará que meu corpo santo veja a corrupção. E em 72 horas, antes que a corrupção pudesse chegar àquele corpo, aquela teofania, aquele corpo que foi e pregou para as almas que estavam na prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, levantou outra vez. E no mortal foi colocado a imortalidade. Naquele corpo que morreu lá na cruz, ele foi cheio da imortalidade e ressuscitou. E ele pôs o pé na terra, vivo, comeu, andou com os discípulos no caminho de Emaús, e ele nos disse, provou para nós que ele era um homem. Aleluia! Deus é um homem. Deus é um homem vestido de carne aqui na terra hoje, e do lado de lá vestido em corpo glorificado. Continuaremos sendo físicos. Veja aqui no 160 da mensagem Alimento Espiritual. Achei lindo esse parágrafo. Alimento espiritual, pregado em 1965, parágrafo 160. Mas agora, Deus nos tem prometido estas coisas nos últimos dias. O que é, irmão Brana? Em Malaquias capítulo 4 diz, em outras palavras, que Cristo Jesus viria em forma teofânica e se personificaria em carne humana outra vez, quando ele fez lá no tempo de Sodoma. O que é Malaquias 4, irmão Brana? Alimento espiritual, parágrafo 160. Cristo personificando, morando novamente em carne humana, do jeitinho que ele veio a Abraão, naquele corpo teofânico em carne humana. Cristo em carne. Emanuel em carne de novo. Isso é o ministério de Malaquias 4. Isto é certo, e diz que o mundo estaria na condição de Sodoma, e diz como foi então o Filho do Homem seria revelado nesse dia. Veja, este homem que desceu na forma de um homem, Elohim, para Abraão, antes que viesse o Filho prometido. Antes que viesse o Filho prometido, Deus manifestou em carne humana na terra, corpo teofânico. Ele diz, Malaquias 4 é isto, Deus vestido de carne humana de novo. O que você é? Malaquias 4 é só o irmão Brana? O mistério de Malaquias 4 é só a pessoa física de William Brana? Ele foi o primeiro Deus em carne, mas ele morreu. Acabou? Mensagem Alimento Espiritual, parágrafo 160. Por isso que eu já bati isso várias vezes. As pessoas idolatram pregadores da mensagem. Com aquela fotona do irmão Brano, tudo bem, lindo demais, atrás do púlpito, isso é lindo, maravilhoso. Mas quer dizer, irmão Brana fez, tudo bem, fez e é o nosso modelo. Mas o irmão Brana está afirmando, o ministério de Malaquias 4 é Deus personificado em carne humana.
Nós somos Malaquias 4. Nós somos a manifestação do ministério de Malaquias 4 na terra. Ou você acha que a manifestação de Malaquias 4 é a Assembleia Batista Metodista? Esse é o irmão Brana dizendo. No 163 ele disse: isto é nós, Deus encarnado em nós. Foi um homem, agora é uma igreja. Irmão, eu tenho falado para você, o Espírito tem nos assegurado isto. Nós não estamos em uma mera igreja, nós não estamos em uma mera religião para brincarmos e dizer é igual às outras. Não! Aqui se trata da manifestação física de Elohim. Elohim! Melquisedeque em carne. Aonde? Num extraterreno? Não. A sua carne, a sua carne. A sua carne é a manifestação de Malaquias 4. Pelo menos estamos supostos a ser. Você quer Bíblia para isto? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 4. João bateu firme nisto e disse: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí vem o verso 2, 1 João 4, agora verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Aí ele afirma: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Deus veio em carne na terra. Agora, no passado, no presente, todo tempo ele trabalha em carne. Todo espírito que crê nisto é de Deus. Deus em carne. Qual a carne? Do Papa, do reverendo díssimo? Não, a sua carne. Aí você liga 1 João 4, escreva aí no paralelo, rodapé da sua Bíblia, com a mensagem Alimento Espiritual, pregada em 1965, parágrafo 160 e também 163. O irmão Brana disse: Malaquias 4 é a manifestação de Deus em carne. Oh Deus, isso deve nos responsabilizar demais, amados. Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu estou suposto a ser? Eu creio na mensagem desse profeta. Eu creio em Malaquias 4. Eu creio que eu faço parte disto. Mas então o Senhor quer dizer que eu sou Deus em carne? Sim, é isto. É isto. É isto. Renier, isso deve nos responsabilizar. Isso deve nos responsabilizar. Deus em carne, o que estaria suposto a ele fazer? O mesmo que ele fez lá. Discernir espíritos, discernir, ser grande nas ações, nas qualidades, obras, não agir com baixaria, com pequenez, quando errar, corrigir rapidamente. Veja, deixa eu repetir, alimento espiritual 160. Mas agora Deus nos tem prometido essas coisas nos últimos dias. Agora, o último dia é agora. Malaquias capítulo 4 diz que Cristo Jesus viria e se personificaria. Personificar quer dizer esconder, morar, habitar. Em carne humana, como ele fez lá no tempo de Sodoma.
Veio 3, mas um era o Elohim, em carne. Comeu novilho cevado com Abraão, como você come todo dia, você não come? Deus comeu lá também, comeu churrasquinho. Amados, isto é profundíssimo, isso deve nos estremecer. Malaquias 4 não se refere somente ao William Branham que já partiu. O ministério de Moisés continuou em Josué. O que é o ministério de Malaquias 4? Deus personificado nessa teofania chamado Magno. É a teofania de Deus na terra. A palavra teofania quer dizer maneira de Deus morar. Corpo teofânico, corpo onde Deus mora. Teofania é maneira, ele habita de várias maneiras. Corpo humano, corpo celeste, corpo glorificado. Mas dessa feita, Malaquias 4, é Deus morando em corpo humano novamente na terra, que conversa, que come, fala. Oh, amados, veja onde o Espírito Santo quer nos levar, ao píncaro da montanha, da pirâmide. O que isso quer dizer conosco? Que nós estamos muito alto, gente, para agirmos com baixarias em nossos comportamentos. Estamos muito elevados para agirmos com baixo nível. Estamos no píncaro. Daqui para frente o próximo passo é subir, é arrebatamento. Malaquias 4, vamos terminar com isso, vamos terminar aqui. Malaquias 4 é a manifestação de Deus em carne. Pedro Siqueira, Deus em carne. Malaquias 4. Nós somos a extensão de Malaquias 4. Nós somos Malaquias 4 na terra hoje. Irmão, vira para o seu irmão e diga: você é Malaquias 4. Vira para a sua irmã: você é Malaquias 4 na terra hoje. O que é Malaquias 4, irmão Brana? É a personificação de Deus em carne. É o habitátil de Deus em carne. Isso deve nos responsabilizar, amados. Isso deve nos responsabilizar, nossos atos, nossas palavras, nossas ações. Isso deve nos fazer pensar 20.000 vezes antes de agir erradamente. Malaquias 4 é a personificação, é a habitação, é o estágio, Deus em carne, Deus personificado, atrás de carne humana. Personificação do lado correto, né? Morada de Deus atrás de vasos humanos. Novamente, aí ele afirma, como foi lá no tempo de Abraão, no tempo de Sodoma. Era Melquisedeque, discernia. O irmão Brana disse, eu converso 3 minutos com uma pessoa e já dá para discernir o espírito daquela pessoa. Lá era um homem ungido, agora aqui é uma igreja ungida. Será que você namora com aquele rapaz, moça, tantos anos, ainda não discerniu o espírito esquisito que ele tem? Vice-versa. Aquela companhia melosa, você não discerniu o espírito errado dela, que está te contaminando, te atrapalhando? Deus em carne, lá com Abraão, discerniu até os pensamentos de Sara. Deus em nós nos dá a mesma habilidade, discernimento de espírito. Isto é Malaquias 4. É fácil dizermos que somos membro da mensagem, mas membro da mensagem é esse aqui, ó.
Alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo 160. Malaquias 4 é Deus em carne. Ô irmão Sandro, isso nos responsabiliza. Será que Deus em carne vai me deixar fazer aquilo de errado? Vai me animar a errar? Deus em carne me animará no que é correto e me desanimará no que é incorreto. Se eu sou parte de Malaquias 4, eu terei estas atitudes. Vamos ficar em pé. Guarde isto, leve isto. Estamos em plena manifestação de Malaquias 4. Agora cabe a nós dizer: Deus, me ajude. Eu me encontro tão fora disto, mas eu creio na minha eleição. Me molda, Senhor, me molda. Me molda para me entrar nesses parâmetros. Tira de mim tudo que está errado e me coloque nesse parâmetro de Malaquias 4, porque eu não dou conta de me enxergar fora disto. Eu não dou conta de me ver fora desta mensagem, fora de Malaquias 4. E Malaquias 4 é Deus em carne. Ó Deus, me ajude, me responsabilize mais com estas palavras, me ajude a me policiar mais em minhas obras, em minhas ações, em minhas palavras. Não quero ter um caso com espelho retrovisor, eu quero olhar somente para Malaquias 4, esquecendo do que passou e deixando tudo para trás. Meu alvo é Malaquias 4, Deus personificado em carne. Esse é meu objetivo, porque isto diz o profeta, que é o nosso ministério. Batiza-nos com isto, Pai. Ora aqui, pastor Samuel, ora. Isso traz cura divina. Esta mensagem traz cura divina. Cura para o corpo, cura para o espírito e cura para a alma. Ore cada um. Isso traz cura, batismo com o Espírito Santo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, quão agradecido nós estamos, Senhor, por estas palavras em que nós acabamos de ouvir, Pai. Isto é vida eterna, Pai. Isto é o que as nossas almas precisam, Senhor, porque é a Tua verdade, Pai. Ó Deus, isso tem produzido cura divina no nosso meio. Este irmão, esta irmã que entrou aqui nesta noite, com esta dor, com esta angústia, nós podemos sentir que a mão do Senhor tem tirado esta enfermidade, tem tirado o poder das trevas do diabo, aonde o Senhor tem repreendido cada aflição, Pai. Através da internet, aqui na igreja, Pai, a Tua mão curadora tem curado os nossos corpos, Pai, as nossas almas, Senhor, que é o que nós mais necessitamos, a cura da alma, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso, Pai, poder ouvir esta palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, dá-nos uma semana de vitória, Pai, uma semana abençoada, Senhor, na presença do Senhor, Pai, na atmosfera celestial, aonde temos criado, Senhor, esta atmosfera aqui na Tua casa, que possamos levar, Pai, para os nossos lares, Senhor, contagiar nossas famílias, Pai, contagiar aqueles que estão à nossa volta, Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos. Amém, Jesus, amém, Senhor.